Olá, um bom dia a todos. Estamos começando mais uma semana. Estamos entrando aí na segunda semana do mês de maio, né, partindo já para o encerramento do primeiro semestre do ano de 2019. E é sempre bom nós avaliarmos a nossa vida. De vez em quando nós revemos os nossos passos, nossas prioridades, visto que a gente vive em um mundo tão corrido, né, que muitas vezes a gente não tem tempo para refletir, para pensar, e acabamos passando as coisas e passando o tempo e deixando de fazer aquilo que é certo realmente, deixando de colocar prioridades claras na nossa vida. Por isso eu queria começar essa semana com uma breve reflexão. E eu queria refletir com vocês a respeito de uma questão. Será que nós temos sido realmente discípulos de Cristo? Será que nós somos discípulos de Cristo realmente? Ou somos somente participantes de algum círculo cristão, participantes de alguma igreja, conhecedores de alguma doutrina? Ou será que realmente nós somos discípulos de Cristo? Porque discípulo está além de ser um simples seguidor, um simples participante. Cristo tinha vários seguidores e participantes quando ele caminhava no seu ministério aqui na terra, mas nos momentos de dificuldade, ele estava sempre junto somente com seus discípulos. Porque o discípulo é aquele seguidor fiel, é o servo do Senhor, é aquele que o mundo olha no rosto do discípulo, nas ações do discípulo, e vê no rosto dele, nas ações dele, o rosto de Cristo, as ações de Cristo. O apóstolo Paulo disse: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que nós podemos dizer isso também para a nossa geração? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando Jesus estava comissionando seus discípulos, lá no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, existe a exposição clara deste fato. Eu queria somente ler uns versículos deste capítulo, onde Cristo está falando sobre a vocação dos seus discípulos. Ele diz o seguinte: olha, não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. Ou seja, por que é difícil hoje nós sermos realmente discípulos de Cristo? Porque não existe a possibilidade de nós sermos discípulos de Cristo se nós não renunciarmos muitas coisas, e não são poucas coisas. Renunciar a nossa vida, a nossa vontade, nossos desejos, para nos submeter aos desejos de Cristo, à vontade de Deus, e viver então a liberdade cristã. É o que Cristo está dizendo aqui: olha, quem amar mais pai, mãe, ou as coisas desse mundo mais do que a mim, não é digno de mim. E hoje nós vivemos em uma realidade que as pessoas querem Cristo, mas não querem abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, daquilo que lhes dá prazer. Porque nós vivemos hoje uma realidade egocêntrica, onde dentro dessa cultura egocêntrica nós vimos o hedonismo sendo evidenciado. O hedonismo seria aquela ideia filosófica em que a felicidade vem por meio do prazer, onde a gente, para nós sermos felizes, nós devemos buscar aquilo que nos dá prazer, não importa os meios. E hoje nós muitas vezes influenciados, até inconscientemente nós somos influenciados pela nossa cultura, nós tentamos viver um cristianismo sem renúncia. Tentamos até justificar à luz da Bíblia, dizendo: olha, Deus é tão bom, será que Ele realmente vai me punir porque eu estou buscando uma coisa que me faz bem? Mas nós devemos analisar a nossa vida à luz do Evangelho. E o Evangelho diz, a Bíblia nos diz, que nós somos pecadores e que as nossas vontades, que nossos desejos estão agora maculados pelo pecado. Por isso, em sua maioria, nossos desejos, fora da direção e da vontade bíblica, eles são pecaminosos. E se nós simplesmente
dermos asas aos nossos desejos, alimentarmos nossos desejos, inevitavelmente nós seremos escravos deles. Assim como um usuário de droga, por exemplo, ele chega a experimentar determinada droga porque ele tem a falsa ilusão que a droga satisfará lacunas na sua vida, que trará prazeres que satisfarão a ele, que o farão o sentir melhor, e a princípio até pode ser isso, mas a partir de que ele comece com uma dose, logo uma dose já não é suficiente, ele tem que aumentar a dose, e aquela promessa de satisfação, ela se transforma em uma insatisfação, em uma busca, aí começa aquela busca desenfreada para satisfazer o seu desejo, e logo a pessoa está viciada naquela substância. Ela foi para aquela substância, ela buscou aquela droga no sentido e numa expectativa de ser livre, e no fim ela vira escravo do seu vício. E o prazer do pecado, ele faz exatamente isso com a nossa vida. Ele nos promete satisfação. A satisfação vem temporariamente, e logo a gente quer mais daquilo que nós experimentamos. E passando o tempo, naturalmente, nós nos tornaremos escravos, porque nós vamos sempre correr e nunca vamos estar satisfeitos. E logo o pecado nos escravizará, como tem escravizado a muitos. Por isso que, para nós sermos agentes do reino, seguidores de Cristo, nós devemos renunciar ao nosso prazer, às nossas vontades. Não que Cristo exija isso, porque Ele é zeloso, Ele é exclusivista, como muitos pensam, não é isso. É porque Deus sabe que o pecado nos subjugará, que o nosso prazer nos fará escravo dele. Por isso que a palavra de Deus, ela nos chama a nós renunciarmos isso, a sermos discípulos, seguidores de Cristo, para que nós realmente nos tornemos livres da ação do pecado na nossa vida. Um discípulo é aquele seguidor incansável e que não contesta em nada o seu Senhor. É aquele seguidor fiel, ao ponto de o rosto do seu mestre estar refletido no seu rosto, ao ponto das ações do seu mestre estarem refletidas nas suas ações. Por isso o apóstolo Paulo disse: olha, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, eu sou um discípulo fiel. As minhas ações são condizentes às ações de Cristo. Será que as nossas ações estão condizentes com as ações de Cristo? Para nós refletirmos, para nós pensarmos e para nós vivermos essa semana em um momento, temos nessa semana um momento de reajuste, de centralidade na nossa vida, voltando ao centro da nossa vida, que é Cristo, centralizando novamente a nossa vida nas Escrituras, para que a gente possa viver cada dia para a glória de Deus, aproveitarmos cada dia para glorificarmos o nome de Deus, para proclamarmos o seu reino e para vivermos como reais e verdadeiros discípulos de Cristo, e não somente meros seguidores, porque não é isso que o Mestre procura. Um bom dia a todos, que Deus os abençoe e nos capacite por meio da ação do seu Santo Espírito a sermos melhores, a cumprirmos a nossa missão e sermos fiéis e verdadeiros discípulos do nosso Mestre.